Por isso, aprenda a viver olhando para Jesus, olhando para os milagres que Deus tem para você. Deus tem milagre para você todos os dias. Todos os dias Deus tem bênção para você. Mas você tem que olhar para Jesus. Porque se você olhar para a tribulação, você não consegue ver a bênção. Você consegue ver a luta, ver a tribulação. Jesus não. E quem te abençoa, quem que é? Jesus que te abençoa. É só Jesus que te abençoa. É só Jesus que pode te dar salvação. É só Jesus que pode resolver a situação. Só Jesus. Olhe para Jesus. Coloque a tua vida no caminho de Jesus e tudo Ele fará. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus diz assim: eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que me amam. Amém? Amém. O tema da mensagem de hoje: aquele que permanecer até o fim vencerá. Aquele que permanecer até o fim, esse vencerá. Nem todos vão permanecer. Nem todos vão chegar ao fim. Mas se você permanecer até o fim, permanecer aonde, pastor? Em Cristo, você é um vencedor. Você é um vencedor. Se você permanecer em Cristo Jesus, não duvidando, mas sim confiando, com compromisso, você é um vencedor. Meu irmão, não existe luta, existe vitórias para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não existe pensamento de derrota. Às vezes a pessoa diz assim: a minha vida não muda, mas você está em Cristo. Nenhuma condenação há. Tem muitas pessoas que querem resultado, mas não querem se entregar. Para você ter resultado, você tem que se entregar a Deus. Você tem que buscar Deus de todo o seu coração. Amém, meus amados? Olha que a palavra de Deus nos ensina. Atos 14, 19. Atos 14, 19. Diz assim, ó: sobrevirá, porém, uns judeus de Antioquia. Vê o título da mensagem aqui, ó, 14, o versículo diz assim: o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Diz o que? Sucesso e perseguição. O evangelho é pregado em várias cidades. Existe sucesso e perseguição. Existe sucesso e perseguição. O apóstolo Paulo pregando. Vamos para o 19, diz assim, ó: sobrevirá, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão a fazer o quê? Apedrejarem a Paulo. Para aqui nessa vírgula. Sobrevirá, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, atacar pedras em Paulo, apedrejar em Paulo. Paulo estava pregando a verdade, e vieram os judeus convencer a multidão a atacar pedra nele, a xingar ele, fala para ele que ele não estava certo. Irmão, imagine essa situação. Imagine essa situação que Paulo estava pregando a palavra de Deus e se juntou a multidão para atacar pedra nele, para xingar ele. Que situação! E diz mais o que? E o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. E arrastaram para fora da cidade. E cuidando que ele estava morto, queriam matar Paulo. Queriam apedrejar Paulo. Queriam arrastar para ele para fora da cidade. Olha que situação de Paulo. Olha a situação de Paulo, pregando o evangelho, pregando a verdade, e pessoas tentando matar ele. Pessoas tacando pedra nele. Sai daqui, nós não te queremos aqui. E Paulo dizendo: não, mas eu vim pregar a verdade, eu vim pregar a salvação, eu só quero ajudar vocês. Amém, igreja? Você olha, tem situação, irmão,
Tem situações que nós temos que olhar só para Jesus. Nós temos que olhar só para Jesus. Tem situação na sua vida que você só tem que olhar para Jesus. Porque se você olhar para a situação, você sai do caminho de Deus. Você sai do caminho de Deus e você não volta mais no caminho de Deus. Essa tribulação, essa luta te tira do caminho de Deus. Por isso, olhe só para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aquele, presta atenção, aquele que permanecer até o fim, esse vai ser um vencedor. Aquele que permanecer em Cristo Jesus. E para você permanecer em Cristo Jesus, você tem que olhar para Deus. Você não pode olhar para a tribulação. Amém, igreja? Você não pode olhar para a situação. Se você olhar para a situação, irmão, você desiste do caminho de Deus. Porque existe muita tribulação. Existe muita tribulação. Jesus não está procurando, irmão, os perfeitos, mas sim os sinceros. Não é tempo de igreja que salva ninguém, mas sim o coração. Amém? É o coração. Deus procura coração. Diga graças a Deus. O 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou aqui na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém? 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. O 22. Ele não desistiu. Olhe para mim. Paulo não desistiu. Os discípulos de Paulo não desistiram. Eles olharam para Jesus. Eles olharam para Deus e seguiram. Eles não desistiram. Tem situação, eu volto a falar, tem situação em sua vida que você só pode olhar para Jesus. Se você olhar para a situação, você desiste. O apóstolo Paulo, pregando o evangelho, pregando a verdade, ele poderia dizer assim: como Deus deixou acontecer isso comigo, eu pregando a verdade? Como Deus deixou acontecer isso comigo, eu pregando a verdade? Predejaram, me arrastaram para fora da cidade, eu pregando a palavra dele. Se Paulo fizesse essa pergunta, ele nunca mais seria um evangelista, nunca mais ele seria um servo de Deus, nunca mais ele servia a Deus. Sim ou não? Sim. Mas ele não fez essa pergunta. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que perguntam: será que Deus está comigo? Por que Deus permite isso? Irmão, olha para Jesus e segue. Olha para Jesus e segue. Olha para Jesus e diz assim: Deus é comigo. Irmão, aquele que permanecer até o fim, esse sim, essa sim vencerá. Esse sim, essa sim vencerá. Você pode ter certeza. Aquele e aquela que diz assim: não, Deus é comigo, eu sou um vencedor porque Deus é comigo. Esse sim, essa sim vai vencer. Amém? Amém. Mas Paulo não fez essa pergunta: será que Deus é comigo? Por que Deus deixou acontecer isso? Por que os discípulos? Por quê? Porque Deus, eles não fizeram essa pergunta. Amém? O irmão, não julgue a Deus, não coloque Deus na parede. O irmão, sirva a Deus de todo o seu coração. Aí sim Deus é com você. Deus diz assim: eu amo aqueles que me amam. Você ama a Deus, sim ou não? Sim. Amém, igreja? O 22. Confirmando-os o quê? Ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você presta atenção.